boa tarde amigos, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Hoje Carlos apareceu aqui em casa para gravarmos a segunda parte do vídeo sobre os contos do autor húngaro Décio Kosztolanyi. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, eu estou aqui com o meu cosplay de Indiana Jones. Depois de 300 anos vamos relançar a segunda parte, mas foi prometido, a gente está aqui a cumprir, não é? Desse livro do Décio Kosztolanyi, que é o tradutor cleptomaníaco. Nossa câmera não é das mais maravilhosas, mas dá para ver. Nós já comentamos bastante acerca do autor, não é? Na primeira parte do vídeo, então se você não assistiu, assista, né? Está ali no nosso canal. Mas nós gostaríamos de ressaltar ainda alguns contos e tudo mais. Nós falamos bastante sobre o conto que dá o título a essa coletânea, porque vale lembrar que ele nunca lançou esse livro com esse nome, né? O Kosztolanyi ele era mais poeta do que prosador, mas a editora 34 acabou fazendo essa seleta e pôs como título o tradutor cleptomaníaco, que por sinal os contos mais famosos dele, tanto em terras hoje austro-húngaras, né, porque ele nasceu num território que era praticamente Áustria, mas na época era considerado Hungria. Ele viveu muitos anos em Paris, como já foi falado, né? Então é um autor que era cosmopolita quase que sem querer, né? E o título que denomina então o tradutor cleptomaníaco, nós já falamos, né, a respeito desse conto. É um conto muito importante, que nós recomendamos a leitura, né, porque é um conto também que mexe com o estranho, que mexe com, como eu falei, com o absurdo no último vídeo, né? Que não é o absurdo da cena, mas o absurdo da escrita em si. Então é uma espécie de metalinguagem, né? O Nicolas também vai comentar alguns contos que ele aprecia muito, não é? Mas eu acho que é isso, gente. O livro ele tem essa estrutura de coletânea, não é? Mas são contos muito importantes e eles praticamente se conectam, até porque ele usa a mesma personagem, né, para a maioria dos contos. Eu acho que todos dessa coletânea, pelo menos, que é o Cornel Est, né? Sim. Então o Nicolas vai comentar um pouquinho a respeito de alguns contos que para ele deram uma boa impressão, né? Então, pessoal, como o Carlos já havia dito antes, no primeiro vídeo a gente tratou mais sobre o conto do tradutor cleptomaníaco, que é o expoente, digamos assim, das obras da categoria contos do autor. Mas essa edição da editora 34, ela não contempla só o tradutor cleptomaníaco, ela traz mais uns de 10 ou 11 contos. E eu vou pegar aqui a minha colinha, porque depois que eu comecei a ler, eu fiz as minhas anotações acerca dos outros contos. Eu acho que ele tem 11 contos, se eu não me engano, deixa eu contar. 11 ou 12, eu não lembro agora, mas enfim. Bom, dentre os outros contos do Décio Kosztolanyi, nós temos o Dinheiro, que ele, como a gente já havia dito no vídeo anterior, todos os contos do Décio Kosztolanyi se iniciam ou num café, ou numa boate, geralmente numa reunião de amigos. E esse conto não é diferente. O conto O Dinheiro, ele começa numa boate com os amigos do Cornel Est. E no meio dessa reunião de amigos surge a pergunta de se o dinheiro pode ou não causar problemas. Aí, como a gente aqui não vai fazer uma resenha da obra, simplesmente vou fazer um resuminho básico. Aí os amigos começam a dar seus pareceres se o dinheiro pode ou não causar problemas. Aí tem uma das pessoas ali se levanta e conta um relato de que essa pessoa havia ganhado uma herança muito grande e que ficou preocupada por sua vida correr perigo. Então ele fez um cálculo de mais ou menos quanto ele iria precisar para viver por toda a vida, guardou esse dinheiro e o resto ele começou a distribuir de formas aleatórias para pessoas desconhecidas. Ele pegava um livro na biblioteca, na hora de devolver ele enfiava uma cédula no meio do livro e entregava. Ele ia fazendo essa distribuição de dinheiro até que no final do conto ele acaba a pergunta inicial do conto acaba sendo finalmente respondida, se o dinheiro traz ou não problemas. E o final é realmente bem engraçado, surpreendente até. E tem um outro conto que me chamou a atenção. Eu não vou falar de todos os contos, até porque não é a nossa proposta, e sim eu vou falar dos que eu mais gostei. O Desaparecimento. O conto começa num café chamado Café Vipera, que é um café que existiu. Não sei se ainda existe até hoje. É um café em Budapeste, em que um personagem acaba desaparecendo.
um gordão que tinha uma vida financeira horrível, ele era dono de uma dedetizadora, mas que o negócio dele era bem fraudulento, ele contaminava as casas com percevejos e depois ia lá dedetizar. Mais ou menos assim o teor da narrativa. E ele desaparece do nada, a família fica preocupada, aí tempos depois eles recebem um telefonema do hospital dizendo que ele estava lá internado e que ele passou, e quando a família foi perguntar para ele o que havia acontecido, ele simplesmente estava vadiando, e é um conto bem cômico. E me diga, Carlos, inclusive esse conto, o desaparecimento, ele tem muito diálogo do autor, do personagem Cornel West com o leitor, o que é uma característica machadiana, né, Carlos? Esse diálogo com o leitor. Você tem... não todos os contos dele, né, mas pelo menos não todos dessa coletânea, mas alguns deles, há um contato direto do autor, da autoria da obra com o leitor, né? Só que é um contato mesmo de dialogar, de conversa, né? Um dialogismo. E isso é uma característica muito do realismo brasileiro, né? Especialmente na figura do Machado de Assis, que é o expoente do realismo brasileiro. Há outros, mas ele é o mais relevante, em que ele dialoga com o autor em diversas obras. Não é? O Kossolany não é um autor realista, ele é um autor... Eu não gosto muito desses enquadramentos, eu acho muito escola, muito ensino médio, mas ele viveu, né, entre poetas que se diziam como simbolistas, como pós-românticos, enfim. Então as características de trabalho dele, tanto na prosa quanto no verso, trazem muitas características do simbolismo. Não gosto de enquadrar, já disse, não vou dizer o Kossolany é simbolista. Mas, por exemplo, o Carpeaux diz que a poesia dele é profundamente simbolista, não é? Então a gente se ombreia nos gigantes. Né? Ele teve muito contato com o poeta Charles de Baudelaire, então Baudelaire, ele adquiriu características. que esses períodos literários eles estavam muito... É por isso que eu não gosto de categorizar, porque eles estavam todos um sobreposto ao outro. Ele né? É considerado então, um poeta simbolista. Então, o Baudelaire ele é romântico, mas ao mesmo tempo é simbolista, ele já tem características do novo tempo. Né? Então, o Carpeaux faz muito bem, que nós já citamos o Carpeaux 1200 vezes, vamos citar mais 1200. O Carpeaux chama isso de fin du siècle, né? Que é o fim do século. Que é o fim do século XIX e início do XX, que é o período em que o Kossolany viveu, junto com os outros poetas ali da Paris, da Belle Époque, né? E então eu quero que o leitor, né, eu quero que o espectador entenda que não se deve enquadrar, né, o Kossolany, até porque ele não é nem mesmo um autor francês, né? Embora ele tenha vivido em França há muito tempo e tenha se estabelecido nos cafés de Paris e tal, ele ainda tem uma alma profundamente austro-húngara, não é? Ele é húngaro. Então, o estilo de literatura dele, a forma de literatura dele é muito húngara, é muito oriental, da Europa oriental, né? Se tu fores ler, por exemplo, o Drácula do Bram Stoker, né, que foi escrito por um irlandês, tem muito da cultura oriental europeia, porque se passa inclusive acho que passa na Romênia, se eu não me engano. Não era bem, aquilo não era muito bem organizado. A região da Transilvânia, que abrangia parte da Romênia, a parte da Hungria. Se juntam ali aquelas cadeias de montanhas, enfim. Reino da Valáquia. Aquilo ali não tem uma estrutura federal como nós temos hoje, não é? Então, mas ele usou muito dessa característica oriental, né, como a gente chama, na obra dele do Drácula. Então, como que não usaria o Kossolany, não é? Que é um autor que nasceu lá e que leu, né, os russos e que leu também os franceses, porque os russos tinham uma atratividade muito grande pelos franceses, né? Isso aparece no Tolstói direto, quem leu Tolstói sabe o que eu estou falando. Eles aprendiam francês na escola, enfim, era a língua da época, não é? Assim como é o inglês. Os livros eram em francês original? Os livros eram em francês, eles liam Balzac, liam o Flaubert, liam o Proust, um pouco depois, né? O Proust é mais tarde, mas era cultura russa aprender francês, né? Fazia parte da cultura. E na alta sociedade, falar francês, né? Nas festas e tudo mais. Quem leu Tolstói sabe exatamente o que eu estou falando. E o Kossolany, como teve esse tempero cultural, né? Ele acabou absorvendo tudo isso e colocando isso na obra dele. Mas o que eu acho mais interessante no Kossolany é a moral, né? É a forma de como que o ser humano olha para a moral. Isso é muito nietzscheaniano também. Tem um conto dele que eu gosto muito, o Nicolas apresentou os dois favoritos dele, eu tenho um favorito,
depois do tradutor cleptomaníaco, que também é meu favorito, chamado Salva-Vidas, que é um conto muito interessante para você explorar a moral do ser humano, não é? Em que eu não vou contar a resenha por toda, completa, como o Nicolas já falou e como nós já viemos falando, né? A ideia aqui não é falar de resenhas, a ideia é falar de percepções literárias. Mas em suma, o resuminho do conto é que o indivíduo salva outro, né? No rio, acho que no Rio Danúbio, se eu não me engano. Isso se passa na Hungria. E esse indivíduo que salva acaba se prevalecendo dessa função de salvamento e começa a se aproveitar do indivíduo salvado, né? E começa a cobrar juros e pedir para morar na casa dele, começa a gastar água e a luz Vira um pé no saco, né? Viram é melhor te deixar ele morrido, né? É melhor te deixar morrido. Então se torna um questionamento da moral. Assim como o Machado de Assis faz, eu gosto muito de comparar o Machado com o Costolani, porque é uma espécie de revisão da alma humana e da moral humana, né? Porque até que ponto o indivíduo é bom, né? Tá, tudo bem, ele salvou, né? Fez a parte dele, mas depois o indivíduo que é o salvador se torna um pé no saco, como o Nicolas falou, né? Se torna um sanguessuga, não é? Ele começa a se prevalecer do favor. Então, embora isso seja muito exagerado, o Costolani é muito exagerado, isso acontece, não é? De você ajudar a pessoa a levar uma trolha desse tamanho na bunda depois da pessoa que te ajudou, né? Ou da pessoa a quem você ajudou. Então é complicado. E o Costolani traz muito essa ideia, né? Através de metáforas, o presidente que só dorme, ou seja, o governo que não vê as coisas, não é? Então é uma ideia muito da exploração da alma e da moral humana. Eu acho que a percepção é um livro curto, né? Então nós não temos longas percepções e tal, mas é um livro muito profundo. Sim, esse ponto que você citou do presidente, ele é bem reflexivo, tanto que ele é o ponto mais longo do autor. Ele traz muito o presidente que só dorme, acorda no meio da sessão, inclusive quando ele se aposenta, ele já não consegue mais dormir, o que é o engraçado. Não, e o conto é escrito de forma hipnótica também. Eu não sei se o tradutor conseguiu pegar isso, porque eu não leio em húngaro, né? Eu acho que aqui muitos leitores também não. Acho muito difícil alguém ler húngaro. Mas, bom, eu também isso foi publicado em francês depois, né? Mas eu também não li, não cheguei a pegar os manuscritos em francês disso. Mas, mesmo em português, a gente vê que o excesso de vírgulas, a linguagem obsessiva, vai hipnotizando o leitor. Então, o presidente dorme, mas o leitor também fica hipnotizado, também fica num estado de subconsciência, né? Então, é um escritor muito genial. Eu lamento profundamente que não seja tão reconhecido na literatura brasileira, né? Como são, por exemplo, o Dostoiévski, o Tolstói, o Sandor Marai, o Kertész, que eu citei no outro vídeo, que é prêmio Nobel, não é? Porque assim, a gente vai conhecendo os autores através de prêmios, principalmente, não é? Porque, claro, não dá para conhecer tudo também da literatura de um determinado país que não é o nosso, nós não conseguimos conhecer nem o nosso. Por exemplo, um amigo meu trouxe esses dias um poeta que eu nunca tinha ouvido falar, chamado Antônio Boto, não é? Que ele foi um dos precursores da poesia erótica no Brasil. Ele era português, ele nasceu em Portugal, mas foi um dos precursores da poesia homoerótica no Brasil, viveu a vida toda no Brasil, e a homossexualidade também ele trouxe para a poesia. Não é? Só que como ele viveu num período aí de grandes nomes da poesia brasileira, ele teve que competir com grandes autores românticos e tal, ele acabou ficando no limbo, não é? Não dá para ovacionar a todos, né? Isso é uma realidade, não tem como. E o Costolani também é isso. Só que assim, é um autor muito diferente, né? Mesmo quem está acostumado a ler os russos, quem está acostumado a ler o Kertész, o Sandor Marai, enfim, os húngaros todos, não vai se surpreender, porque a leitura dele, os contos dele são muito surpreendentes, o final é muito diferente, é um savoir-vivre, é um estilo de vida totalmente diferente do europeu médio e muito mais do brasileiro médio, né? Então eu acho que vale a leitura, eu sugiro como uma leitura até de férias agora para julho e tal, porque é um livro muito curtinho. Você também não precisa ler todos os contos, pode ler os contos de forma miscigenada, separada, ou ler um, ou dois, ou três. É uma ideia também, porque os contos são bem separados, o livro não é uma unidade, né? É bem antológico. Então, fica a recomendação, eu acho que é um grande autor. Gostaria de, antes de finalizar essa nossa segunda parte desse Costolani, a editora 34 lançou também
Eu não tenho certeza se ela faz parte da coleção Leste também, Carlos, mas é Contos Húngaros é o título. Trazem obras desse Costellani, do Sándor Márai, do Imre Kertész, e outros dois autores húngaros que eu não me recordo o nome agora. Eu também não lembro. É um livro que custa em torno de R$30 na Amazon, é da editora 34 também, acho que está na minha lista de desejos, mas eu ainda não ganhei. Só que ele é de bolso, né? Ele é menor, eu acho. Não, ele é igualzinho a esse. Então eu vi um da 34, porque eu comprei alguns da 34 e eu vi um, acho que é de antologia russa, não é de antologia húngara. Que ele é no formato de bolsa. Quem tem da 34 sabe. A Divina Comédia foi lançada nesse tamanho e o Don Quixote. E eles lançaram também, ele é um pouquinho menor que esse. Ele é um tamanho... Ele não é um pocket, ele é maior, né? Mas ele não é do tamanho padrão de 13 por 21, né? Ele é um tamanho diferente. Então, fica a dica também, né? Todos os livros da 34 são bons, não é? Tem bons tradutores, é uma editora que investiu muito na literatura oriental da Europa, não é? E oriental também, né? Porque eles lançaram muitos autores persas e, enfim, de outras regiões do planeta, da Ásia principalmente. Então, vale a leitura de todas essas obras dessa editora, que é uma editora muito recomendável, né? Então, alguma colocação, Nicolas? Não, nenhuma. Acho que a gente conseguiu falar tudo que a gente tinha e agradecemos a vocês por assistirem aos nossos vídeos. Não deixem de compartilhar nas suas redes sociais, de curtir o nosso canal e de se inscrever também. E de comentar sempre, né? Trazer o feedback para nós, porque embora nós estamos devagar, quase parando por causa do nosso tempo e tudo mais, nós tentamos nos manter pelo menos com uma certa regularidade em publicações, né? Tentando de todo modo evitar, é o nosso alarme, ele que está avisando que o tempo está acabando, mas não tem problema, pessoal. Eu já vou terminar, eu juro por Deus que eu já vou terminar. Ele está quase me dando um tiro ali. Mas a ideia do nosso grupo, gente, é exatamente essa, é trazer sempre uma pequena resenha sobre o autor, sobre a obra, não é? E sempre o feedback de vocês para o que vocês querem também, não é? Eu sempre tive uma leitura que pediu para nós o Oscar Wilde e provavelmente será um dos próximos livros que nós faremos a resenha. Então, até mais, o nosso alarme já está estourando. Um grande abraço.